Nós vamos agora conversar, via Zoom, não é pro ao vivo não, né? Com o climatologista, é isso? Ayrton? Ou é Verton Costa, Ayrton, né? O Ayrton Costa, para saber um balanço das chuvas deste mês de fevereiro, do mês de fevereiro e agora mês de março. E também ele falar sobre a previsão para os próximos dias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha, se eu falei seu nome errado, nós vamos corrigir agora, porque ao vivo é melhor, né? Eu tô muito preocupada, porque hoje vindo aqui para o nosso estúdio, vi muitas árvores caídas pelas ruas, vi semáforo totalmente desligado. Nós já estamos vivendo uma época um pouco difícil. E a gente está observando que as chuvas elas estão em horários diferenciados dos outros anos, né? A gente via muito a chuva de noite, hoje a gente vê aquela chuva à noite, mas de repente durante o dia cai aquela chuva de manhã, de tarde. Ela não está escolhendo muito as horas para isso acontecer, que é algo divino, mas que os meteorologistas, os profissionais, por estudar e terem a competência, podem nos trazer algumas informações. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Vanusa. Um prazer estar participando desse programa e dessa prestigiada audiência. Na verdade, nós tivemos um início de estação bastante irregular, que chamou a atenção do homem do tempo, do homem do campo, aliás, e das cidades do interior, principalmente, porque a gente teve um retardo dessa estação, por causa do Oceano Atlântico mais frio. Só que agora a estação ela se mostra vigorosa, inclusive com alguns extremos. Ontem mesmo, as cidades como Esperantina e Batalha apresentaram volumes mais de 100 milímetros no intervalo inferior a 24 horas, com muitos transtornos para a população local. Isso se deve a essa aproximação do principal canal de umidade que provoca a chuva do Nordeste, que é a zona de convergência intertropical. Quando ela se aproxima, quando esse corredor de vento que transporta umidade do mar se aproxima do Nordeste, os grandes temporais se formam. E não só aquela chuva localizada, aquela pancada, mas a chuva prolongada, aquela chuva de grande volume, como está sendo mostrado nos mapas nesse momento, né? O mapa do alerta, estamos em condição de alerta laranja até as próximas 24 horas, que sinaliza para uma condição de possibilidade de chuvas intensas em uma vasta área do território piauiense. E assim, é importante a gente lembrar a população que ao sair de casa elas devem ficar atentas, que a qualquer momento elas podem cair. A gente tem observado que as chuvas elas estão assim, elas caem de repente num grande volume e rapidamente elas dão aquela trégua. É como se caísse um volume muito grande de chuva e de repente parasse, mas isso não quer dizer que daqui a pouquinho não venha cair novamente essa quantidade grande de chuvas. Teve uma mudança, né? Sim, vou explicar como funciona isso. Na verdade é porque as nuvens estão alinhadas. Quando nós temos essa chuva intermitente, uma chuva mais intensa, ela diminui e volta novamente. É porque formam-se cordões de nuvens, várias nuvens alinhadas, e elas são deslocadas pelo vento em direção à cidade, no caso a cidade de Teresina. Passa a primeira nuvem, despeja um quantitativo de chuva, tem um intervalo, fica ali na garoa, volta novamente para outra, mas já é uma outra nuvem que está passando. Então, durante o período de pico da estação, é muito comum a gente ver a formação das chamadas linhas de instabilidade. É como se fosse um trenzinho de nuvens, né? Vou usar essa expressão. E daí a chuva ela acaba se projetando durante um longo intervalo. Não é mais aquela chuva de 30 minutos, uma hora, que é a pancada. Já é o temporal generalizado. Esses temporais, naturalmente, que ele tem um risco. Por quê? Porque quando a chuva ela cai sobre áreas que já são vulneráveis, que são áreas de baixa resiliência, aquelas áreas de risco popularmente conhecidas, de alagamento, elas causam grandes transtornos para a mobilidade urbana e principalmente para aqueles que são socialmente vulneráveis, que moram nessas áreas e de fácil alagamento. O que a gente tem observado é que em alguns pontos também vem com muito vento. E, por exemplo, nós estamos aqui na Zona Norte. A gente ouve dizer que veio com muito vento, que não foi o que aconteceu com a chuva que passou, digamos, lá na Zona Leste. Eu estou falando isso porque a gente tem a sensação de que nós estamos na cidade, estamos todos próximos uns dos outros, mas é como se tivesse chuvas diferenciadas em determinados locais, sendo a mesma cidade, né? Perfeitamente, ótima observação. Olha, Teresina, Vanusa, nós temos várias estações.
Nós temos três estações na Zona Norte, uma estação na Zona Leste, ou região leste, se usa hoje a terminologia, uma estação na região Sudeste, e temos duas estações da Chesf, ANA, na região Sul. Então, se você pegar essas estações, cada uma delas vai medir um volume diferenciado de chuva. Esses volumes não são homogêneos. Da mesma forma, as rajadas, elas atuam em determinadas áreas. Por que isso? Teresina é uma cidade muito esticadinha no sentido norte-sul. É um município relativamente grande. Então, essa rajada foi percebida. A estação aeroporto, por exemplo, captou uma rajada de 57 km por hora, né, de velocidade. Provavelmente a rajada foi maior, porque quando você pega uma árvore grande, né, arrancada pela raiz, como foi o episódio da árvore que tombou na Frei Serafim, ali nós precisamos de uma rajada superior a 50 km por hora, provavelmente entre 70 ou próximo de 80. E existem vários episódios de destelhamento e outras árvores tombadas em vários pontos da cidade. Um risco adicional. E que a gente tem que ficar atento, né? Observar bem direitinho, porque às vezes, não, aqui não está chovendo, aqui está tranquilo, mas de repente pode existir uma transformação, uma mudança rapidamente. Então a população daqui da nossa capital tem que ficar atenta, tem que observar na hora de você colocar seu carro, na hora de você estar nas ruas nesse momento, se possível for estar dentro de casa ou dentro do próprio veículo e evitar certos locais onde tem árvores grandes, porque muitas estão até ocas, né? Muitas estão secas e às vezes você nem imagina que aquela árvore pode cair. Às vezes não é nem tanto a velocidade desse vento, mas às vezes é porque ela não estava preparada para receber nenhum tipo de vento. Então é sempre bom as pessoas ficarem atentas. Eu não sei se você tem as informações do sul do Piauí. Eu tenho pais morando lá e mamãe me explicou, porque a gente não sabe muito bem o que é verdade, porque são informações dadas pelo ser humano e às vezes a gente fica meio em dúvida, né? Mas mamãe chegou a me falar que não em São João do Piauí, onde tem barragem, onde tem uma grande barragem, mas no interior de São João do Piauí, a muito mais quilômetros de lá de São João, teve uma chuva recentemente que, segundo ela, chegou a quase 200 milímetros. Isso pode realmente ter acontecido? Veja bem, né? Nós temos hoje uma baixa cobertura de estações meteorológicas. Uma parte dessas estações está inoperante, está quebrada, estações federais, a rede de cobertura estadual também é insuficiente, mas nós temos muitos proprietários rurais, muitos fazendeiros com pluviômetro. O pluviômetro é um cilindro de plástico ou de vidro ou de metal que faz a captação da chuva. Então, a partir dessa rede independente de observadores, a gente tem uma visão geral dos volumes de chuva. E choveu bastante no mês de fevereiro. Só para você ter uma ideia, nós atingimos aí em torno de 30% a 55% acima da média do estado do Piauí. Claro que a região semiárida, que abrange Oeiras, Pico, São João, ali Fronteira, São Raimundo Nonato, ela não apresentou esse plus excepcional de umidade, mas ela apresentou episódios isolados de chuvas extremas. Foram registrados vários episódios acima de 100 milímetros na faixa semiárida. E nós sabemos que essas cidades, as sedes municipais, elas são totalmente despreparadas para esse tipo de chuva. Quando cai na área rural, geralmente em função de que é uma área que o solo está desnudo, tem vegetação, essa água é mais absorvida, ela infiltra com facilidade. Mas nas áreas urbanas, o escoamento superficial é maior e o transtorno pode ser potencializado. Então, eu não duvido que tenha ocorrido esse fenômeno. Como você mencionou, eu vou verificar se de alguma forma nós podemos medir, dependendo da data que ocorreu o fenômeno, medir por satélite, porque através de satélite a gente pode utilizar uma ferramenta chamada hidroestimador para tentar localizar esse volume de chuva que não foi medido por uma estação oficial. Ok. Para a gente finalizar, eu queria só que você desse assim, um pouquinho de informação a respeito do que vem. Essas chuvas elas vão continuar ainda muito tempo? Você tem mais ou menos ideia? Perfeitamente, né? A gente tem que considerar que quando inicia a quadra chuvosa, lá em janeiro, existe uma curva ascendente. A chuva de janeiro, fevereiro, março é o pico. Aí em abril ela cai um pouco e em maio ela tem uma queda mais vertiginosa. Isso para a maior parte dos 224 municípios do Piauí. De tal forma que março é o mês, vamos usar a expressão popular, é o mês mais chovedor. Ou seja, é aquele que tem o maior perfil pluviométrico. Então nós vamos esperar
tanto do ponto de vista climatológico, que é da história, que é tradicional, quanto do ponto de vista meteorológico, que vem colocando previsões de chuva acima da média, muita chuva, principalmente do litoral até o Médio Parnaíba. Existe essa previsão para março, e claro que isso acendeu a luz vermelha da maior parte das defesas civis municipais, sobretudo as cidades do Vale do Longá e da Grande Terezinha. Então essas chuvas devem continuar. Abril também nós temos algumas chuvas, mas também mais concentradas na faixa norte e centro-norte. Quanto ao Cerrado e ao Sertão, as chuvas tendem, vamos, a diminuir gradativamente. Praticamente não há muita chuva em abril. Tá certo, então, olha, eu quero agradecer a sua presença por nos trazer essas informações. É sempre muito bom e é maravilhoso quando a gente tem profissionais à sua altura, tá? Sempre que a gente precisar, a gente vai mexer com você, tá bom? Grato, estamos à disposição na Universidade Estadual. Muito obrigada.